Falar da nossa paraxá, Vayeshev. Vayeshev literalmente significa de Lashevet. E Yaakov, ele se assentou, Be'eretz Megurei Aviv, na terra da moradia dos seus pais, Be'eretz Canaan, finalmente, depois de 34 anos longe de casa, o Yaakov Avino, ele volta para casa agora, 14 anos, ele passou na Yeshiva de Shem Ever, 36 anos, ele está voltando para casa, 22 anos, 20 anos na casa de Lavan, 2 anos entre as viagens e algumas paradas no meio do caminho, e 14 anos na Yeshiva de Shem Ever. Então, depois de 36 anos, depois de algumas dificuldades, depois do reencontro que a gente viu na semana passada entre Yaakov e Esav, que poderia ter terminado de uma maneira sangrenta, mas Baruch Hashem, os dois irmãos se abraçaram, os dois irmãos choraram, e finalmente a nossa paraxá da semana passada, paraxá Vaishlach, terminou falando toda a descendência do Esav, quem são todos os descendentes, que Esav, na verdade, vai se misturar com um lugar chamado Seir, que é o lugar que o Esav ele escolheu para viver, e ele conquistou, isso não está escrito explicitamente na Torá, isso são Midrashim, ele escolheu essa região chamada Seir, era uma região extremamente difícil de conquistar, porque era uma montanha com uma fortaleza que era muito difícil de conquistar, mas Deus ajudou Esav na conquista, porque essa é a terra que foi prometida para Esav. Esav teve uma escolha: olha, você quer ir com Yaakov viver em Eretz Israel, depois vocês vão para o exílio, vão passar pela escravidão, mas vão sair de lá com Rehush Gadol, com uma grande recompensa, ou você prefere ir para Seir e ficar tranquilo? E obviamente que Esav, ele preferiu o comodismo, ele preferiu ficar lá em Seir, me deixa aqui tranquilo, eu abro mão do Rehush Gadol, da grande recompensa, que na verdade não estamos falando aqui da recompensa material, e sim da recompensa espiritual, que é a Torá, que foi entregue para o povo judeu quando eles saíram do Egito. O Esav, ele abriu mão de tudo isso, falou: me deixa quieto, me deixa aqui na terra de Seir, que eu vou ficar bem, eu vou ficar tranquilo aqui, eu não quero passar pelas dificuldades, mesmo que depois ele receberia a Torá. Então, a gente dedica um único capítulo da Torá para falar de todos os descendentes do Esav. Isso foi no final da paraxá da semana passada, e a partir dessa semana a gente vai começar Be'arihut, de uma maneira longa, de uma maneira detalhada, falar sobre os descendentes do Yaakov Avino, os 12 filhos dele, que vão dar origem às 12 tribos do povo judeu. É a formação de Am Israel que está começando a acontecer aqui nessas próximas parashiot. Então, a gente vai ver vários detalhes da vida deles, o que aconteceu. E antes da gente começar a ver os detalhes, tem que sempre lembrar que tudo que a gente vai ver aqui hoje, a Torá, ela está aumentando os erros que aconteceram erros sem dúvida nenhuma, e a Torá não quer encobrir nenhum erro. Ao contrário, a Torá quer que a gente aprenda dos erros dos nossos antepassados para não voltar a fazer os mesmos erros. Então, aqui, ninguém está discutindo se aconteceram erros ou não aconteceram erros, mas quando a gente fala de erro dos avós, dos nossos patriarcas, estamos falando aqui de um fio de cabelo, que a intenção deles sempre é a melhor intenção do mundo, e mesmo o erro, apesar de parecer um erro absurdo, na verdade, se a gente se aprofundar, a gente vai ver que são erros muito superficiais, muito pequenos, mas que, de acordo com o nível deles, eles foram cobrados por isso. Quando a gente fala dos descendentes de Esav, só está escrito o nome olha, esse é filho desse, que é filho desse, e não sei o quê,
O Urashi vai explicando que, olha, se esse é filho desse, então, peraí. Então, aqui aconteceu uma relação de incesto. Olha, se esse é filho desse, então aqui teve aqui um ato de traição. Está tudo escondido dentro da descendência do Esav. Tem um monte de relações proibidas, tem um monte de abominações aqui, e não está nada disso escrito. Por quê? Porque para Esav é uma coisa normal. Essa é a descendência de Esav, essa é a moralidade de Esav. Para eles é tão comum que a Torá não chama atenção. Mas dos nossos queridos avós, eles são tão perfeitos, eles são tão retos, que qualquer desvio, a Torá faz um escândalo, a Torá mostra como se fosse um erro absurdo. Mas vamos colocar as coisas nas proporções corretas. Os nossos antepassados eram tzadikim gmurim, eram tzadikim completos, pessoas muito retas. Todos esses erros que a Torá ela vai descrever para a gente, na verdade, estão com um microscópio eletrônico para a gente enxergar o erro deles, mas, na realidade, os erros foram muito pequenos. Eu escutei uma vez um machal, só uma parábola, um paralelo, para a gente entender como isso funciona. Se a gente, uma pessoa está conversando com outra e fala assim, olha lá para fora, você acha que a rua está limpa? O cara olha e fala assim, olha, parece que a rua está limpa, assim. Ah, então quer dizer, eu posso servir tua comida na rua? Não. Você perguntou se está limpa, quer dizer, não tem sujeira, não tem papel jogado, não tem sujeira de cachorro, mas não pode colocar comida no chão, isso não está limpo para comer. Então a pessoa coloca a comida no prato, e ele está lá comendo com garfo e faca, e ele pergunta, essa faca está limpa? Está limpinha a faca. Eu falo, então eu posso usar para uma cirurgia? Não, peraí. Você perguntou se está limpa para comer, está em ordem, mas para fazer uma cirurgia precisa de uma faca esterilizada, precisa muito mais do que a limpeza normal para estar comendo uma comida. Quando você vai cortar uma parte do corpo, entrar em contato com as partes internas do corpo, tem que estar esterilizado, não adianta estar limpo. Se a gente pegar uma faca esterilizada, o que para eles, para uma faca esterilizada, é considerado sujeira, para a gente que está simplesmente comendo, está limpíssimo. E mais ainda em relação se a gente perguntar se a rua está limpa ou está suja. Quer dizer, os nossos patriarcas, que viviam num nível espiritual altíssimo, o erro deles para a gente talvez seria uma mitzvah. O erro deles para a gente não seria... ao contrário, a gente talvez não chega nem nos erros deles, os nossos acertos não chegam nos erros dos nossos patriarcas. Então, é com essa ótica que a gente tem que começar a estudar, porque a gente vai ver atos que parecem atos hediondos. Eu vi uma vez um livro, aqui do Brasil, um livro em português que fala da Parashat Shavua, e tem alguns desenhos, é um livro para crianças explicando da Parashá, não importa quem é o autor, onde eu vi esse livro, justamente porque a gente não quer falar Lashon Hará, e o que eu vou fazer agora é uma crítica a esse livro, porque tem um desenho dos irmãos do Yosef prendendo o Yosef, o Yosef com cara de tzadik, desenhado lá, uma pessoa boazinha, uma pessoa humilde, enquanto os irmãos estão desenhados como bandidos, com cara de maus. Então, quer dizer, Deus nos livre, estamos falando da formação das 12 tribos de Israel. Então, óbvio que estamos falando de pessoas completamente puras, íntegras, conectadas com Deus, e todos os erros que a gente vai falar nessa paraxá são fios de cabelo de erros que, para a gente entender, a Torá colocou dentro de um microscópio eletrônico. Então, com essa akdamá, com essa introdução, vamos ver os assuntos principais aqui da nossa paraxá. Então, Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv, como a gente falou, Yaakov, depois de muitas dificuldades, ele passou 20 anos na casa de Lavan, a gente sabe que não foi fácil. Lavan tentando enganar ele o tempo inteiro, ele tem que fugir literalmente da casa de Lavan, porque ele sabia que ele vai ficar prisioneiro na casa de Lavan. Lavan nunca vai deixar ele por boa vontade embora, então ele tem que literalmente fugir. Ele é perseguido pelo Lavan, que quer matar ele.
Quando ele chega na terra de Israel, ele tem que se encontrar com Esav. Então, Esav vem na direção dele com 400 homens. Ele se estressa muito com toda essa situação difícil. Ele tem, na noite anterior ao encontro com Esav, ele ainda é atacado por um malach, um anjo, que luta com ele a noite inteira. Depois disso, ele ainda vai ter a filha dele, a Diná, vai ser sequestrada, vai ser desonrada pelo príncipe Shem, que é filho do rei Hamor. Então, ele teve sofrimento sem fim. Se a gente olhar a vida do Yaakov, Yaakov dos 3 patriarcas é, sem dúvida nenhuma, o que teve a vida mais difícil, testes muito difíceis ele acabou passando na vida dele. Agora, ele chega em Eretz Israel, está escrito Vayeshev Yaakov, Vayeshev é uma linguagem de se assentar, de se tranquilizar. Então, Yaakov, ele virou para Deus, assim os nossos sábios explicam, e falou, Hashem, agora chega, né? Olha, já passei por sofrimentos, já passei por dificuldades, Zéu, agora está na hora de eu ter um pouco de tranquilidade na vida. Deus falou para ele, Yaakov, não é suficiente a tranquilidade que você vai ter no Olam Abá, você vai ter uma eternidade de tranquilidade. Esse mundo não é o mundo da tranquilidade, aqui é o mundo da luta, o mundo do crescimento, o mundo dos testes. O mundo da tranquilidade, o mundo de receber a recompensa é o Olam Abá. Não chega o que você vai ter de tranquilidade no Olam Abá, você quer tranquilidade no Olam Hazé. Então, logo depois disso vai vir, talvez, o maior teste da vida de Yaakov Avinu, que vai ser o desaparecimento do seu filho preferido, o Yosef. Então, o Yaakov, ele está lá na terra de Israel, na terra dos seus pais. Ele, Toldot Yaakov, Yosef, e esses são os descendentes de Yaakov. Yosef ben Shvaestre Shana, Yosef, o seu filho preferido. Por que esses são os descendentes de Yaakov e Yosef? Ele tem muitos outros filhos, como a gente viu na Parashá da semana passada, 6 filhos com Rahel, 6 filhos com Leá, 2 filhos com Rahel, 2 filhos com Bilá e 2 filhos com Zilpá. Ele tem no total 12 filhos e mais uma filha, que é Diná. Por que fala aqui que a descendência de Jacob é Yosef? Porque Yosef é o filho preferido de Jacob. Tem vários motivos por que ele é considerado o filho preferido, mas, obviamente, não estamos falando aqui de uma preferência material, estamos falando aqui de uma preferência espiritual. O Yaakov percebeu que o Yosef tem um potencial espiritual maior, tanto que quando o Yaakov estava na casa de Lavan, depois de 14 anos que ele estava trabalhando para o Lavan, imediatamente quando nasceu Yosef, ele já pensou em voltar para casa. Então, por que isso? Porque ele percebeu que Yosef, ele tem um potencial espiritual muito grande. O próprio nome Yosef, em hebraico, vem de leosif, de acrescentar, de crescer. Ele era o antídoto e o Yaakov já tinha percebido a palavra, o nome Esav, vem de assui, de feito, pronto, quer dizer, o comodismo está parado, olha, já cheguei no meu potencial, não preciso crescer mais. Qual é o antídoto disso? Yosef. Yosef leosif, acrescentar, crescer, não para na vida, sempre dá para crescer um pouco mais. Então ele percebeu no Yosef que ele tem um potencial espiritual. Toda a Torá que Yaakov recebeu, 14 anos, na Yeshiva de Shem e Ever, ele escolhe o Yosef como sendo o próximo da cadeia de transmissão para passar toda essa Torá para as futuras gerações. Então, ele é considerado o filho preferido também. Ele é o filho da velhice do Yaakov Avinu, apesar que o Binyamin, ele veio ainda depois do Yosef, mas quando ele estava ensinando Torá para o Yosef, o Binyamin era um nenê ainda, era uma criança. Então, o Yosef acaba sendo esse filho preferido. E ele tem 17 anos, a gente vai ver que falar a idade do Yosef não é à toa. Estamos falando aqui de um moleque, de uma pessoa ainda imatura. Alguns atos aqui do Yosef vão demonstrar que ele ainda está no momento imaturo da vida. Então, o que aconteceu? Ayaroe etechav batson,
ele era pastor de ovelhas junto com os seus irmãos, e ele era mais próximo, ele não tinha um bom relacionamento com os filhos de Leá, ele tinha um bom relacionamento com os filhos de Bilá e os filhos de Zilpá, principalmente porque ele sentia que os filhos de Leá desprezavam os filhos de Bilá e os filhos de Zilpá. As Pilagshot, que na verdade eram concubinas do Jacob, não eram esposas. Existe uma diferença na lei judaica de uma esposa. Esposa é um casamento completo com a Ketubá, que é o documento de casamento, e a Pilegesh, a concubina, seria uma meia esposa, é um casamento sem Ketubá. Então, as duas, a Bilá e a Zilpá, que eram, na verdade, originalmente as escravas de Rachel e de Leá, elas não se casaram como esposas, e sim como Pilagshot. Então, o Yosef, como ele sentia que os filhos de Leá, eles meio que desprezavam os filhos de Bilá e de Zilpá, então ele era mais próximo dos filhos de Bilá e dos filhos de Zilpá, Benei Neshei Aviv, os filhos, né, da Bilá e da Zilpá, as esposas do seu pai. Vaiové Yosef de Batamraa Elavihem. Então vamos começar aqui. Primeira falha, mas lembrando de toda a introdução que a gente fez, já existia um certo ódio, uma certa inveja, ciúmes dos irmãos do Yosef, por ele ser o filho preferido. Aqui vai entrar mais um ingrediente para esse ódio, para esse desentendimento, para essa falta de harmonia entre o Yosef e os irmãos, que ele fazia a lachonará dos irmãos para o pai. 3 pontos que o Yosef fazia de lachonará. Ele viu os irmãos falando com mulheres knaniot e foi contar para o pai: olha, pai, eles devem estar querendo casar com essas mulheres knaniot. Eu vi eles conversando, na verdade, o que era? Era um relacionamento comercial. Então, eles estavam conversando sobre negócios com essas mulheres e o Yosef, de uma maneira precipitada, acabou achando que realmente era algo a mais. Também falou que os filhos de Leá, chamavam os filhos de Bilá e de Zilpá de filhos das escravas, de uma maneira negativa, que também não era bem isso. E o terceiro ponto, que eles viram eles comendo um bezerro que não tinha sido feito shritá, o abate kasher. Então ele foi falar: pai, os meus irmãos estão comendo carne não kasher. Então, qual é a intenção do Yosef? Existe um tipo de lachonará, você trazer informações negativas de uma pessoa, se for com toelet, com benefício, eu quero ajudar uma pessoa, eu estou vendo alguém fazer uma transgressão, eu quero ajudar essa pessoa a não fazer mais essa transgressão, então eu falo para o pai dela, ou para o rabino dela, para um amigo dela, qualquer pessoa que tem influência sobre essa pessoa, para quem sabe vai ajudar essa pessoa a corrigir os atos dela. E Yosef, ele fez isso por amor, por se importar com os irmãos, e foi contar para o pai: olha, pai, eu estou preocupado com meus irmãos, eles estão fazendo isso, 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 por favor, chama a atenção deles, para que dessa maneira eles possam consertar os atos dele. Isso que Yosef está fazendo foi completamente Lechem Shamayim, com as melhores intenções do mundo para ajudar os irmãos, mas os irmãos ficaram com ódio dele por causa disso, porque muito provavelmente o Yaakov chamou a atenção deles por causa desses 3 atos, e eles entenderam que quem está trazendo as informações é o Yosef. Então, qual é o erro que o Yosef fez? Apesar das boas intenções, a gente sabe que não é suficiente boas intenções para fazer bons atos. A gente estudou bastante aqui, nas terças-feiras, as leis de Shmirat HaLashon, de cuidados com as palavras. Existem muitos detalhes. Então, um dos maiores erros que as pessoas tropeçam é achar que, olha, eu estou falando Lechem Shamayim, tem toelet, tem benefício no que eu estou falando, então imediatamente é permitido. Não é verdade. O Hafetz Haim, ele traz 7 regras para permitir
a gente falar para uma pessoa alguma coisa negativa. Uma das condições, obviamente, é que seja positivo, que não tenha nenhum ódio envolvido, nenhum sentimento negativo. Isso é uma das condições, mas faltam 6 condições. Primeiro, uma das condições que faltou para o Yosef, você tem certeza absoluta que tem uma transgressão nesse ato. O que quer dizer? Vai verificar, vai checar para ver se realmente é isso que você acha. Quantas vezes acontece que a gente vê alguém fazendo uma coisa e acha que essa pessoa está fazendo uma transgressão e não era nada disso. Você viu no meio do ato, teve uma vez o Rav Buni Mipsischo, ele foi chamado no Beidin da cidade porque 2 testemunhas viram ele comendo em pleno Yom Kippur. Então, como assim? Então, ele foi chamado, falou, você estava doente em Yom Kippur? E o Rav falou, não. Falou, não, então, é muito grave, tem 2 testemunhas que te viram comendo em Yom Kippur, como assim? E o Rav não está entendendo, eu comendo em Yom Kippur, e eram 2 testemunhas sérias, eram pessoas, não eram pessoas encrenqueiras que estão querendo só prejudicar o Rabino, e o Rabino falou, eu quero escutar essas pessoas, o que eles viram. Então chamaram as testemunhas, falou, não, mas vocês me viram comendo? Ele falou, não, comendo não, mas a gente viu você segurando uma xícara de chá e um bolo na mão, no meio de Yom Kippur, por que estava segurando? Certeza que você ia comer. A história, eles foram verificar, na verdade, o que tinha acontecido. A nora do Rav Bunim tinha acabado de dar luz e, pela Lahá, é proibido ela jejuar. Pikuach Nefesh, tem risco de vida, ela não podia jejuar, mas ela era uma tzadiká, ela não queria, ela queria fazer o jejum, e o Rav Bunim falou para ela, é proibido você fazer o jejum, eu quero que você coma, e ela falou, eu só vou comer se você me servir a comida, porque é proibido por não colocar um tropeço na frente de um cego, é proibido a gente dar comida para alguém em Yom Kippur, que essa pessoa não pode comer. Então ela quer ter certeza que ela sim pode. Como ela vai ter certeza? O Rav vai entregar a comida para ela, e isso vai demonstrar que pela Lahá é verdade que ela pode comer, não é nenhuma leniência, é a Lahá, é a lei judaica. E quando as testemunhas viram pela janela, ele estava passando com o chá e com o bolo, que era para dar para nós. Eles não viram o rabino comendo, mas eles chegaram à conclusão, para que alguém está com um chá e um bolo na mão? Óbvio que é para comer. Se tivesse investigado, eles iam descobrir que era para a nora que tinha acabado de dar à luz. Então, aqui também, se o Yosef ele fosse verificar, ele fosse ver o que aconteceu, será que eles estão querendo casar com essas mulheres Knaniot? Será que realmente eles comeram uma carne sem shritá? Ele ia descobrir que ele estava equivocado, que, na verdade, ele não tinha visto o quadro completo. Então, esse foi o primeiro erro nas leis de Shmirat HaLashon. E o segundo erro que, mesmo quando você quer letoelet, para o benefício da própria pessoa, você quer, por exemplo, você viu uma pessoa fazendo um erro, você quer conversar com o rabino da pessoa, ou com o marido da pessoa, ou com outro parente, com o pai da pessoa, qualquer pessoa que pode ajudar. Antes de contar para uma outra pessoa, você tem que falar com a própria pessoa que fez o erro. Por quê? Porque para que você vai envolver outras pessoas se você pode resolver? Então, eu vi alguém cometendo um furto numa loja. Em vez de ir falar com o pai, com o rabino, com o marido, com a esposa, para quê? Vai primeiro falar com a pessoa. Olha, desculpa, eu vi você furtando. Por favor, se você não devolver, eu vou ter que envolver outras pessoas aqui na história. Quem sabe isso vai resolver o problema. Então, para que envolver se você pode resolver o problema sem envolver mais ninguém? Então, segundo o erro do Jacó, do Yosef, ele deveria ter procurado os irmãos, falado, olha, eu vi vocês fazendo isso, me explica, foi transgressão, façam tchuvá. Então, se vocês não fizerem tchuvá, eu vou ter que falar com o nosso pai para que ele chame a atenção de vocês e os irmãos eu explicar para ele tudo o que tinha acontecido e o Yosef ia ver que não tinha absolutamente nenhuma transgressão. Então, 2 falhas, óbvio, ele fez Leshem Shamayim com a melhor intenção do mundo, ele quer ajudar os irmãos, mas ele falhou
nas leis aqui de Shmirat HaLashon, e ele vai pagar caro por isso. Lá para frente a gente vai ver que o Yosef vai ter que passar 10 anos na prisão. Por que 10 anos na prisão? 1 ano para cada irmão que ele fez Lashon Hará. Então, olha que cobrança dura que Hashem tem com os tzadikim. O Lashon Hará que ele fazia dos irmãos, 10 anos ele vai ter que passar de uma maneira injusta, com uma falsa acusação, ele vai ter que passar na prisão. Então, o Yosef aqui ainda é uma pessoa imatura, ele tem 17 anos, só para localizar aqui, para se situar, o Yaakov já estava com 108 anos nessa época, e o Yitzhak Avinu ainda estava vivo, apesar da gente já ter falado sobre o falecimento do Yitzhak, mas, novamente, isso não está na ordem cronológica. O Yitzhak Avinu ainda está vivo, ele estava com 168 anos, quer dizer, ele ainda vai viver mais 12 anos a partir aqui da história do Yosef, da venda do Yosef, que a gente vai ver mais um pouquinho aqui para frente. Então, aqui, esse Lashon Hará que o Yosef faz dos irmãos aumenta ainda mais esse sentimento do ódio, e aonde vai explodir esse sentimento de ódio, de inveja, de ciúmes, num terceiro acontecimento aqui, que é os sonhos que o Yosef vai ter. O Yosef, ele ganha do pai um ktonet passim, ele ganha uma roupa fina, de lã fina. Então, os irmãos ficam inconformados. Por que só o Yosef ganhou? Daqui a gente tem que aprender também. Aqui foi realmente uma falha do Yaakov. A gente não pode, de jeito nenhum, os pais mostrarem preferência por um dos filhos, porque isso causa um sentimento muito ruim nos outros irmãos. Então, os pais têm que ser muito cuidadosos. Não que na casa tem que ser tudo igual. Já vi famílias que falam, não, se dá presente para um, tem que dar presente para o outro. Não é verdade. Cada um vai ganhar, por exemplo, no seu aniversário. Então, esse ganhou dessa vez, avisa para os outros, olha, hoje foi dele, o próximo é para você. Esse uma vez vai ganhar uma bala a mais, o outro vai ganhar da outra vez uma bala a mais. Então, não precisa ser tudo igualzinho ao mesmo tempo. Cada um, esse aqui fez agora bar mitzvah, vai ganhar um presente melhor. Você, quando chegar no seu bar mitzvah, também vai ganhar um presente melhor. Então, a gente tem que saber, não precisa ser tudo igual o tempo inteiro, não é comunismo, não é socialismo, mas a gente tem que ser justo com os filhos e não dar essa sensação para eles de que existe um dos filhos que é preferido. Só o Yosef ganhou essa roupa, então isso causou aqui uma dor nos irmãos, aumentando ainda mais. Quer dizer, isso demonstrou a preferência que o Yaakov tem por Yosef em relação aos outros irmãos. E aí o Yosef, ele vai ter aqui 2 sonhos. E, de novo, talvez pela imaturidade dele, ele vai contar os sonhos para os irmãos. Tem comentaristas que falam que ele contou porque profecias, elas não podem ser ocultadas. O Yosef entendeu que esse sonho não era simplesmente um sonho, é uma profecia, por isso que ele contou. Tem também uma outra explicação que ele contou para os irmãos para mostrar que essa preferência que ele tem do Yaakov, tudo isso é Mina Shamayim, é Deus que está preparando alguma coisa para ele especial no futuro, para os irmãos não sentirem inveja, mas a gente vê que não funcionou e, ao contrário, isso só aumentou ainda mais o ódio e a inveja que os irmãos sentiam. Primeiro sonho, Yosef conta para os irmãos que ele sonhou, que eles estavam no campo, cada um estava com um feixe de trigos na mão, e, de repente, o feixe de trigo do Yosef ficou de pé e o feixe de trigo dos irmãos se curvaram diante dele. O trigo representa o sustento, significa futuramente os irmãos do Yosef vão depender do Yosef para ter o sustento deles. É o que a gente vai ver nas próximas parashiot, que vai ter uma grande fome no mundo e o Yosef vai ser o responsável por salvar a sua família da fome. E depois o outro sonho, ele sonha que o sol, a lua e as estrelas estão se curvando para ele. Então aqui já não é mais só o sustento, isso representa espiritualmente o Yosef, ele vai ser mais elevado do que os irmãos. Isso sim causa inveja. Até agora os irmãos estavam sentindo ódio
porque eles não têm inveja que o Yosef vai ter mais mundo material do que eles têm muita claridade que não é o mundo material que a gente veio para cá para juntar mais dinheiro, mais bens. Mas quando o Yosef ele revela que ele tem um sonho profético, que ele vai ser maior espiritualmente, aí sim os irmãos eles sentem inveja dele e essa inveja vai acabar causando um erro de julgamento. Por quê? Esses sonhos eles acendem uma luz vermelha nos irmãos. Por quê? Porque já tivemos aqui alguns casos de problemas de irmãos. A gente acabou de passar pelo Jacob e o Esav, problemas com a primogenitura. De repente vem o Yosef e fala, olha, eu estou tendo sonhos que está todo mundo se curvando para mim. Eu vou ser o líder, eu vou ser o primogênito, eu vou ser aquele que manda aqui em casa. Então, os irmãos olharam isso com uma profunda preocupação. Esse rapaz está colocando em risco a continuidade do povo judeu. Então, ele é considerado pela Torá um rodef, uma pessoa que está perseguindo o outro para matar e destruir. Óbvio que isso foi um julgamento equivocado, que os irmãos estavam subornados pela inveja, pelos ciúmes, mas pela Torá eles enxergaram o Yosef de maneira equivocada como um rodef, alguém que está perseguindo para matar, para destruir. Ele está colocando em risco a continuidade do povo judeu, ele vai se rebelar, ele vai querer roubar a primogenitura, tirar a primogenitura de quem tem direito a ela. Então, isso vai colocar em risco todo o futuro do povo judeu. Aonde estava o erro dos irmãos? Um sonho, ele pode vir ou por causa realmente de uma profecia, porque quando a gente dorme, a nossa alma se eleva e se conecta com os mundos superiores. E para Deus não existe presente, passado e futuro. Para Deus existe um presente constante. Então a pessoa pode enxergar o futuro dela, pode enxergar tudo o que vai acontecer. Isso é uma opção de coisas que a gente vê no nosso sonho. Obviamente, quanto mais elevada espiritualmente a pessoa, quanto mais ele vive uma vida de pureza, de retidão, mais ele tem acesso aos mundos espirituais elevados e ele consegue ter acesso a todas essas profecias sobre o que vai acontecer no futuro. Existe também uma parcela muito forte do nosso sonho relacionado com o nosso subconsciente. Quer dizer, o que a gente pensa durante o dia inteiro, é isso que a gente vai ver durante a noite no nosso sonho. A pessoa que está com muito medo que vai acontecer alguma coisa, é muito provável que ela vai ver isso no sonho dela. A pessoa que está muito ansiosa para alguma coisa, é muito provável que ela vai sonhar sobre isso. O que está no nosso subconsciente é o que a gente vai acabar enxergando no nosso sonho. E uma terceira parte, inclusive na Halachá, é trazido isso, até o nosso metabolismo, ele pode causar certos sonhos. Então, por exemplo, na Halachá, não é muito indicado que a pessoa coma comidas que esquentam o corpo, como carnes muito gordurosas e até mesmo bebidas alcoólicas imediatamente antes de dormir, porque isso pode causar certos sonhos que não são muito bons. Então, o ponto todo que qual é a falha dos irmãos? Os sonhos do Yosef eram profecia, mas os irmãos entenderam que os sonhos são subconsciente. Olha o que o Yosef está pensando em usurpar o trono, ele quer roubar a primogenitura, ele é um inimigo do povo judeu e ele precisa ser destruído. Então a gente vai destruir ele, Lechem Shamayim. Vamos acabar com esse perigo em prol da continuidade do povo judeu. Então, de novo, voltando, porque a gente falou no começo, são pensamentos completamente puros, são equivocados, mas são pensamentos puros, Lechem Shamayim, com a melhor intenção de conseguir realmente o melhor para o povo judeu. Eles estão subornados, o suborno cega os olhos do sábio, eles estão subornados pela inveja, pelos ciúmes que eles sentem do irmão, esse ódio está cegando os olhos deles e eles vão acabar fazendo uma escolha completamente equivocada do ponto de vista humano, mas é óbvio que Deus está controlando tudo e tudo isso faz parte de um plano
muito maior de Hashem. Então, certo dia, os irmãos do Yosef, eles estão pastoreando, o Yosef estava em casa com o Yaakov, certamente estão estudando Torá, como a gente falou, o Yaakov está fazendo a transmissão da toda a Torá que ele tinha para o Yosef, e os irmãos já estão alguns dias sem mandar notícias. Yaakov, ele fica extremamente preocupado e fala para o Yosef, olha, eu vou te dar uma missão, eu sei que é uma missão difícil, eu sei que é uma missão que não vai te dar muito prazer, mas eu quero que você vá ver se os irmãos e se os rebanhos deles, se está tudo bem. Então, os nossos sábios perguntam, o que importa para o Yaakov os rebanhos? Os filhos dele estão, entre aspas, desaparecidos, ele está preocupado com o rebanho. Óbvio, o Yaakov, primeira coisa, a preocupação são os filhos. Mas a gente já explicou, o Yaakov ele voltou para o acampamento para pegar parim ktanim, para pegar pequenos potinhos, como a gente falou na Parashá da semana passada, porque os tzadikim, eles amam tudo que Deus deu para eles e eles cuidam de tudo que Deus deu. Então, os animais também, ele tem rebanhos, ele dá valor para tudo que Deus deu. Então, óbvio que a preocupação principal é com os filhos, mas ele também se preocupa com os seus animais. Então, Yosef, você pode ir lá ver como que estão os seus irmãos. Eu sei que não é uma missão agradável, mas eu estou muito preocupado com eles. Yosef poderia argumentar com o pai, não, pai, mas manda um escravo, manda uma outra pessoa, eu não sou a pessoa correta, você sabe que eles me odeiam. Podia ficar argumentando horas e horas com o pai. Yosef em nenhum momento argumenta com o pai dele. Pediu, ele foi fazer, missão dada, missão cumprida. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ele recebeu a missão dele e ele vai cumprir agora a missão sem questionamentos. Ele usa a famosa expressão, Ineni, estou aqui pronto para o que for necessário, mesmo que vai ser difícil, mesmo que vai ser não agradável, eu estou aqui para cumprir a sua vontade, pai. Então, essa é a forma que o Yosef ele faz Kibud Aviem, ele honra o pai dele, e ele vai procurar os irmãos estavam pastoreando na cidade de Shem. Então, a cidade de Shem é muito conhecida, a gente sabe, é a cidade onde aconteceu aquela tragédia com Diná, que ela foi sequestrada. Então, lá eles estavam pastoreando, o Yosef ele chega em Shem, e ele não encontra os irmãos. Então, a gente vai vendo que toda essa saída do Yosef, assim o Rashi explica, é o começo da Galut Mitzrayim. São os primeiros passos do exílio egípcio, porque tudo isso vai culminar com a ida do Yaakov Avinu para o Egito, da onde ele não vai mais voltar. Ele só vai voltar de lá, dentro do caixão para ser enterrado na Me'arat Marpelá. Está começando essa saída do Yosef, são os primeiros passos para começar a se concretizar a Galut Mitzrayim, o exílio de Mitzrayim, que já tinha sido profetizado para Avraham Avinu, quando ele fez o Brit Ben Abtarim, o pacto entre as partes com Hashem. Ele fez esse pacto e Deus avisou, teus descendentes vão ser estrangeiros numa terra estranha e eles vão passar por sofrimentos, por dificuldades, mas eu vou tirar eles de lá e vou dar para eles uma grande recompensa. Então, aqui começa o cumprimento da profecia que foi transmitida para Avraham Avinu. Então, o próprio pedido do Yaakov é completamente ilógico. Ele mandar o filho para a cova dos lobos, quer dizer, para ir procurar os irmãos que odeiam ele. Qualquer pessoa com mínimo de bom senso não faria isso. A gente vê que Deus, às vezes, tira o nosso livre-arbítrio para cumprir a sua vontade. Então, Yaakov ele vai mandar o Yosef, mesmo que é completamente ilógico, pedir para o Yosef cumprir isso. O Yosef chega lá e não encontra os irmãos não estão lá, e ele já está pronto para voltar para casa. Falou, olha, fui, procurei, não sei cadê meus irmãos, ele ia voltar para casa, quando ele encontra com um homem. Está escrito Ish, não está escrito quem era. O homem vem falar com ele e fala, pois não, você precisa de ajuda, eu estou vendo que você está meio perdido. Ele fala, olha, eu estou procurando meus irmãos, será que você viu aqui alguns jovens que estão pastoreando com animais? E esse homem fala, eu vi.
eles foram para Dotan, era uma outra cidade, eles passaram por aqui, mas eles já foram para esse outro lugar, e o Yosef agradece, e ele vai se encontrar com os irmãos em Dotan. Quem é esse homem? Tem uma opinião que é uma pessoa qualquer, um ser humano qualquer. E por que é importante? A Torá não conta se o Yosef amarrou o sapato no meio do caminho, se o Yosef olhou para ver como estavam as nuvens. O que importa contar esse encontro do Yosef com esse homem? A Irpatiut, esse homem ter se importado com o Yosef, ele vê alguém perdido. Você podia falar, cada um com seus problemas, eu estou com meus problemas, o cara está perdido, o problema dele não. Esse homem se importou, esse homem foi lá procurar o Yosef, você precisa de ajuda, eu estou vendo que você está meio perdido. Disso, o povo judeu vai lá para o Egito, disso, o povo judeu vai sair do Egito e vai receber a Torá. Esse homem, ele foi a pessoa que fez dar certo o plano de Deus. Então, qualquer pessoa, não precisa ser alguém especial. A gente acha que para mudar o mundo tem que ser o presidente da Coca-Cola, o presidente do Facebook, tem que comprar o Twitter para mudar o mundo. Não! Se importa com os outros que você pode estar mudando o mundo. Com pequenos detalhes, se importar com os outros. Ele foi lá conversar com o Yosef, você precisa de ajuda, e ele está mudando a história do povo judeu e a história da humanidade inteira. Isso é uma opinião. Tem uma outra opinião que é o Malach Gabriel. Então, a gente pode estar interagindo o tempo inteiro com anjos e a gente nem sabe, a vontade de Deus vai se cumprir. Quando Deus viu que o Yosef vai voltar para casa, ele tem que ir para o Egito, tem que começar a galut, tem que começar o exílio egípcio, ele tem que ir lá para o Egito, então ele vai mandar um anjo que vem vestido como um ser humano, como uma pessoa, e ele vai direcionar o Yosef para onde ele tem que ir. Muitas vezes pode ser que a gente foi pedir informações e não eram pessoas, eram anjos. Às vezes a gente nem sabe que está interagindo com anjos. O Rav Chaim Volozhner, Zecher Tzadik Livrachá, ele era muito rigoroso, ele tinha recebido para ele que ele nunca ia falar uma brachá sem ter alguém do lado para falar amém. Por quê? Porque existe, os nossos sábios explicam o valor de um amém, o quanto isso tem impactos espirituais em todos os mundos espirituais, um impacto incrível. Então ele recebeu sobre ele que ele não faz mais nenhuma brachá se não tiver alguém para responder amém. Certa vez ele estava estudando, já era de madrugada, 1, 2 da manhã, já está todo mundo da casa dele, já está dormindo, e ele está com uma sede insuportável, ele está com muita sede, mas ele não pode beber água, porque se ele fizer a brachá, não vai ter ninguém para responder amém. Então ele não sabe o que ele faz, ele não quer tomar de jeito nenhum, mas ele está com muita sede, de repente ele escuta uma batida na porta, ele vai lá abrir a porta, está um aluno dele. O que você está fazendo aqui essa hora? Rav, eu não estou conseguindo dormir, eu estou com uma dúvida da aula de hoje, posso perguntar? Ele entra, antes de explicar, fala, posso só fazer uma brachá na água? Pega um copo d'água, faz sheakol niebit varó, o aluno responde amém, e agora sim, Baruch Hashem, ele pode tomar sua água, ele já fez a brachá, já responderam amém, ele explica para o aluno agradece e volta para Yeshiva. No dia seguinte, o Rav Chaim Volozhner vai agradecer para ele, olha, obrigado que você passou lá em casa, eu estava com muita sede, ainda bem que você veio. E o aluno olha para ele e falou, Rav, eu não fui na sua casa ontem. Falou, não, de madrugada, você veio me perguntar uma coisa da aula de manhã. Rav, eu não saí de Yeshiva. Olha, meus amigos estão todos aqui, todo mundo testemunha que eu fui dormir e acordei hoje de manhã. Eu não fui na tua casa ontem de noite. E o Rav Chaim Volozhner entendeu que, na verdade, não era aquele aluno, com certeza era um malach, que Hashem mandou um anjo, só para ele poder fazer a brachá e alguém responder amém para a brachá dele. Então, pode ser, o tempo inteiro a gente pode estar interagindo com anjos. Kama shluchim yesh lamakom. Deus tem o mundo inteiro à sua disposição para ele poder cumprir a sua vontade. Então, o Yosef, ele realmente ele segue esse ensinamento do Malach. Quem é esse Malach? O Malach Gabriel, que está indo começar a Galut de Mitzrayim. Então, ele é mandado por Deus para encaminhar Yosef para
infelizmente, um destino difícil que ele vai ter daqui para frente. Só um detalhe interessante, uma ideia muito bonita que eu escutei. Quando Yaakov lutou, está escrito que vai haver Ishimó, um homem lutou com ele. Aqui, quando o Yosef encontra uma pessoa, está escrito, ele encontrou um Ish também, tinha um Ish, vai matar o Ish, um homem encontrou ele. Mas, olha só, o homem lá na luta do Yaakov é o anjo da guarda de Esav, é o Satan, é o Yetzer Hará, nossa má inclinação. E esse Ish aqui, de acordo com esse comentário, é o Malach Gabriel. Espera aí, como a gente sabe que lá o Ish é o Satan, e aqui o Ish é o Malach Gabriel, está escrito Ish, Ish, homem, homem. Por que lá é o Satan, aqui é o Malach Gabriel? Então, olha que incrível. Quando alguém chega para você e começa a brigar, começa a discutir, como aquele Ish lá do Yaakov, então esse é o Satan, esse é o Yetzer Hará. Mas se alguém vem para você e pergunta o que você precisa, posso te ajudar alguma coisa? Aqui certeza que esse Ish é o Malach Gabriel, é o anjo que está cuidando aqui das pessoas. Então, essa é a escolha que a gente tem, se comportar como Satan e ficar sempre procurando brigas, discussões, reclamações, ou se comportar como Malach Gabriel e estar preocupado o que eu posso te ajudar, o que eu posso fazer por você. Então, os irmãos do Yosef vêm eles chegando de longe. Então, Urash explica que Shimon e Levi, os mesmos Shimon e Levi que mataram a cidade de Shem sozinhos, eles, mais uma vez, eles têm a iniciativa agora de matar o Yosef. Então, eles olham e falam, olha, o Yosef está chegando, vamos matar ele. E a gente acaba, vamos matar ele, e aí a gente vai ver o que vai acontecer com os sonhos dele. O que quer dizer isso? Se os sonhos dele mostram que ele vai governar sobre nós, ele vai pegar a primogenitura, ele vai estar acima dos irmãos dele, vamos matar ele, e aí a gente vai ver o que vai acontecer com os sonhos dele. Quer dizer, falaram de uma maneira para fazer piada, debochando do Yosef. Isso é uma forma da gente ler o versículo. Mas fala o Hafetz Haim que, na verdade, quem terminou o versículo foi Deus. Shimon e Levi falaram, vamos matar o Yosef. Deus imediatamente falou, vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Vocês querem matar ele, mas essa não é minha vontade. Vamos ver a vontade de quem vai prevalecer. Os sonhos dele vão se cumprir, eu garanto, e eu vou fazer os sonhos dele se cumprirem, mesmo que vocês querem matar ele, vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Então, Deus agora, sem tirar o livre-arbítrio das pessoas, ele vai fazer a vontade dele acontecer, e o Shimon e Levi não vão conseguir matar o Yosef. O Midrash fala que eles tentaram jogar flechas para matar o Yosef de longe, eles tentaram atiçar cachorros para matar o Yosef, e não conseguiram nada, dava certo, então eles vão deixar para matar o Yosef quando ele chegasse perto. Então eles se reúnem, eles fazem um julgamento, um Beidin, que esse Beidin vai julgar o Yosef como um Rodef, como alguém que quer destruir o futuro do povo judeu, e ele vai ser condenado à morte. Então, de novo, aqui é um julgamento viciado, é um julgamento subornado pela inveja, pelos ciúmes, mas foi cumprido a lei. Estamos falando aqui de pessoas de Torá, de pessoas retas. Não estamos falando de pessoas, eu estou com ciúmes do meu irmão, vamos matar ele. Deus nos livre. Estamos falando das 12 tribos de Israel. São pessoas de retidão, que a gente não pode ter dúvida nenhuma do nível espiritual. São anjos aqui na terra, o Yosef e os irmãos dele. O erro é um fio de cabelo, que eles erraram o julgamento porque eles estavam subornados. Então, eles decidem matar o Yosef. Vem o Reuven e fala, para tudo, para. Como assim a gente vai derramar o sangue do nosso irmão? Deus nos livre, vamos jogar ele num poço e deixa ele morrer no poço, mas não vamos a gente manchar nossas mãos com o sangue dele. Qual era a intenção do Reuven? Reuven, na verdade, queria salvar o Yosef. O que ele pensou? Eu vou jogar o Yosef num poço, quando meus irmãos forem embora, eu retiro ele do poço e levo ele de volta para o pai dele.
Olha o que o Midrash fala, que incrível. Se o Reuven soubesse que essa história estava sendo escrita e para sempre ia estar registrado na Torá, ele teria colocado Yosef nos ombros dele e levado ele de volta para o pai. O que isso ensina para a gente? Lembra que tudo que a gente faz está sendo escrito num livro. Capricha na vida, porque tudo está sendo escrito num livro para a gente ficar, isso vai ficar guardado para a eternidade. Então, se a gente lembrar que tudo está sendo escrito, com certeza a gente vai caprichar muito mais, fazer a coisa muito mais bonita. Mas o Reuven, ele tem boas intenções de qualquer maneira, ele não fez da melhor maneira que poderia, que seria imediatamente pegar o Yosef e levar para casa de volta, mas ele teve uma boa ideia, ele teve uma intenção aqui muito nobre, ele quer salvar o irmão. Mas espera aí, se a gente está falando que o Yosef, ele é acusado de querer roubar a primogenitura, de querer roubar a liderança do povo judeu. Quem era o líder, quem era o primogênito? O Reuven. Então, não estou entendendo por que justamente o Reuven, que é a pessoa mais ameaçada por Yosef, ele é o único que quer salvar a vida do Yosef. O que o Reuven viu que os irmãos não conseguiram ver? Olha que incrível. O Reuven, ele fez um erro que foi considerado muito grave pela Torá. De novo, a Torá vai colocar um microscópio eletrônico e aqui fica muito claro. Está escrito na Torá que o Reuven, ele se deitou com Bilá, a esposa do pai. O que quer dizer que se deitou? Que teve relações. Quer dizer, ele está cometendo aqui um ato de adultério com a própria esposa do pai. Veio Urashi e fala, Deus nos livre, Hasve Shalom, a gente achar que o Reuven teve uma relação de adultério com a esposa do pai dele. Reuven, que vai dar origem a uma das tribos de Israel, Deus me livre. Na verdade, o que o Reuven fez? Quando a Arahel faleceu, a cama de Jacó ficava fixo na tenda de Rahel. É a esposa preferida dele, ele estava a maior parte do tempo dele na casa de Rahel. Ele também dormia na casa das outras esposas, mas a casa dele era a casa com Rahel. Quando Rahel faleceu, o Reuven, filho de Leá, ele teve certeza que, olha, tudo bem que a Rahel seja a esposa preferida do meu pai, eu entendo. Mas agora que a Rahel morreu, certeza que a esposa preferida dele vai ser a minha mãe, a Leá. Mas o pai mudou a cama para a tenda de Bilá, que era a escrava de Rahel. Por quê? Porque a Bilá vai ficar responsável agora por cuidar dos filhos da Rahel. Então, tem o Yosef, que tinha 6 anos de idade, e tem aqui o Binyamin, que é recém-nascido. A Rahel morreu durante o trabalho de parto. Então, a Bilá que vai cuidar dos filhos da Rahel, por isso que o Yaakov colocou a cama dentro da tenda de Bilá. O Reuven ficou extremamente ofendido, extremamente doído pela honra da mãe dele. Falou, olha, tudo bem, ser segunda em relação a Rahel eu entendo, mas ser segunda em relação a Pilegesh, essa concubina, isso é uma vergonha para minha mãe que eu não vou aturar, isso eu não vou deixar. E ele foi lá e mexeu a cama, ele tirou a cama do Yaakov, da casa de Bilá, e levou para a casa de Leá. E isso foi considerado pela Torá como um ato de adultério, porque adultério, você mexeu na cama do teu pai, que ele escolheu uma esposa e você mudou de esposa, isso foi considerado um nível de adultério de Reuven, mas a gente vê que muito longe de imaginar que Deus nos livre, o Reuven cometeu realmente um ato hediondo desse. Então a gente vê que a Torá, para a gente entender os erros dos nossos antepassados, tem que colocar um microscópio eletrônico. Então o Reuven, ele achou que agora ele fez esse erro tão grave, depois ele caiu na real do grande erro que ele fez e por isso ele vai perder a primogenitura dele, mas mais do que a primogenitura, ele achou que ele não é parte mais do povo judeu, que ele já não é parte mais da formação das 12 tribos, que o ato dele foi tão feio, foi tão grave, que ele já não faz parte mais do povo judeu. Quando Yaakov tem o sonho, o que ele sonhou? O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram para ele. O Reuven, todos os irmãos escutaram esse sonho e ficaram muito bravos, mas o Reuven ficou contente.
O Reuven falou, Baruch Hashem, eu estou no sonho. Eu não fui excluído do povo judeu, ainda faço parte do povo judeu. Enquanto os irmãos viram a parte negativa, o Reuven, ele viu a parte positiva do sonho do Yosef, por isso ele quer salvar o Yosef. Ele viu aquele sonho como uma coisa boa. Então, a gente aprende daqui a mesma situação. Eu posso olhar de uma maneira negativa ou posso olhar de uma maneira positiva. Então, o Reuven vai tentar salvar o irmão, mas tem um momento que o Reuven se ausenta, os irmãos sentam para comer do lado do poço. Espera aí, você joga o teu irmão num poço e você senta para comer agora como se não aconteceu nada? Então, daqui a gente vê que eles têm certeza que eles estão fazendo din Torá. Eles estão fazendo o que a Torá quer. É um Urodev, é um perseguidor que quer destruir o povo judeu, e a gente está decretando pena de morte. Isso é Torá. Quando alguém vai fazer uma pena de morte prevista pela Torá, ele não fica, ai, como que eu vou matar uma pessoa? A Torá mandou matar essa pessoa. Então, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Assim eles viram mesmo com o Yosef, implorando pela vida dele, eles se sentam para comer, como se nada tivesse acontecendo. A verdade é que eles vão ser cobrados por isso muito caro. Na época de Mordecai e Esther, depois que o rei Ahasverosh, junto com Aman, fizeram um decreto de extermínio do povo judeu, o que está escrito? Que eles se sentaram para comer e beber um banquete. Aqui está o pagamento. Lá vocês sentaram para comer e beber depois de querer matar o irmão. No futuro, vocês vão ser pagos medida por medida, também vão querer exterminar vocês, e depois do decreto, eles vão sentar para comer e beber. A gente vê que a história ela está toda conectada, e cada ato ele vai ser ou pago ou cobrado. Não tem nada que passa sem Deus ele perceber e sem Deus pagar o que tem que ser pago. Então, o Reuven ele se ausentou do lugar enquanto os irmãos estavam lá, porque uma opinião que ele voltou para cuidar do pai, que eles faziam rodízio entre os irmãos, e uma outra opinião que ele todos os dias fazia uma penitência pelo erro dele, ele fazia jejuns, ele colocava cinzas na cabeça, ele sentava no chão e chorava. Ele representa a tchuvá, o arrependimento completo. Ele não estava no lugar quando o Yehudá teve ideia de vender o Yosef. Passou uma caravana de ismaelitas e o Yehudá teve ideia de vender o Yosef. Falou, olha, se a gente quer anular o sonho dele, não precisa matar ele. Ele acha que ele vai ser rei, vamos transformar ele num escravo e assim a gente anula sem precisar matar o nosso irmão. Também foi um pensamento nobre de Yehudá, e ele vai receber futuramente uma brachá do Yaakov de agradecimento, de reconhecimento desse ato bom que o Yehudá teve, e daqui vai começar a venda do Yosef, ele vai ser levado para o Egito, mas infelizmente ainda tem bastante da paraxá, mas nosso tempo acabou. Então, eu sugiro uma paraxá muito bonita, vale a pena a gente ler, ver os principais acontecimentos e tentar trazer Bezrat Hashem para a nossa vida, os ensinamentos dessa paraxá. Shabbat Shalom!